Bom, pessoal, muito bom dia aí para todo mundo. Comecei aqui a gravação aqui do nosso terceiro webinar aqui. Só um lembretezinho assim de como que funciona aqui nossos encontros às quartas-feiras, tá? A gente vem divulgando o nosso webinar aí, nossa mentoria, né? Nos e-mails que a gente tem disparado aí para todo mundo que é cliente aí do PipeMob, os usuários e tudo mais. E devagarinho a gente vem melhorando aí também a comunicação por dentro mesmo do PipeMob, criando alguns grupos ali no WhatsApp, né? Criando uma comunidade ali de pessoas que utilizam a ferramenta e querem trocar um pouquinho de experiência. Então, em breve aí vocês vão ter várias novidades nesse sentido, tá? A gente está testando ainda alguns horários, então eventualmente pode ser que mude um pouquinho os horários da programação até a gente acertar aí o horário que vai ter mais engajamento da galera. Então, por enquanto, esse mês de abril a gente fez às quartas-feiras às 10 da manhã. Pode ser que agora para o mês de maio mude um pouquinho os horários aí, mas só para ficar atento aí mesmo e a gente ter o feedback de vocês aí em relação a qual o melhor horário para manter essa programação de reuniões, né? Falando aqui um pouquinho do webinar em si, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa passada de bastão, né, que a gente fala que entre o comercial e o time de back-office ali, né, que é justamente falar um pouquinho ali de boas práticas em relação a preenchimento do formulário de transação, né, e talvez um pouquinho ali sobre as etapas iniciais do processo de venda e essa comunicação entre time jurídico, secretariado de vendas, junto ao time comercial ali. Como que a gente pode... Quais as dicas que a gente dá ali para melhorar um pouco esse fluxo aqui dentro do sistema e quais ferramentas utilizar. Tá? A ideia é apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dessas dicas, né, durante um tempinho aí. Vindo dúvidas, vindo questionamentos aí, fiquem à vontade para mandar no chat. E aí, no finalzinho aqui da reunião, eu vou liberar ali os áudios ali de todo mundo. Quem quiser fazer mais algum questionamento, quiser dar alguma dica, quiser complementar o que eu estou falando ali no chat, fiquem à vontade, tá, pessoal? Essa reunião está sendo gravada. E a gente também vai disponibilizar esses webinars aí ali na nossa central de conhecimento depois, para vocês poderem acessar sempre que quiserem. Legal? Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esse processo, né? Então, uma das dores aí das imobiliárias no geral, né, que a gente identificou ao longo desses anos de experiência aí, é justamente essa questão. O corretor, o gerente da imobiliária, o time comercial fecha um negócio, né, fecha ali uma venda, já tem o aceite do comprador, já tem o aceite do vendedor, e agora ele precisa avançar, né, ele precisa chegar ali na minuta do contrato de compra e venda o mais rápido possível para poder enviar essas informações para os clientes e o processo de venda ser mais rápido, ser mais eficiente. Só que isso é sempre um entrave. Por mais que a gente tenha hoje várias formas de comunicação, nenhuma delas é suficiente para que tanto o gerente, o corretor, saiba de antemão tudo que ele precisa de informação para o contrato e possa passar isso de uma forma clara para os clientes, como que para o back-office ali, para o jurídico, é pior ainda, porque sempre vem alguma coisa faltando, sempre vem algum documento que não está muito claro, né? Sempre vem alguma informação importante ali que ele precisa para adição no contrato, e aí vira aquela espécie de ping-pong, né? Então, um processo que era para ser rápido, acaba virando demorado, né? Acabam se passando 1 ou 2 semanas aí, justamente porque ficou faltando uma informação, aí o gerente, o corretor precisa voltar e às vezes até negociar novamente essa informação, né? Ou ele precisa pedir um documento e o cliente está ocupado, o cliente não consegue mandar naquele momento, ele manda no dia seguinte, e aí gera todo esse estresse e um atrito. A gente identificou de forma muito clara, assim, depois da implementação do PipeMob, justamente essas nuances, né, emocionais dos clientes, em razão desse estresse do que é chamado aí de, alguns chamam de pós-venda, outros chamam de pré-venda, depende do momento que crava de fato a venda, né? Mas o ponto é o seguinte:
O cliente, ele está muito empolgado quando ele fecha o negócio, quando ele vai fazer a aquisição do imóvel e quando o vendedor vai fazer a venda do imóvel. Chegou na fase burocrática do processo, em que você precisa levantar documento, você precisa levantar certidão, você precisa coletar dados e tudo mais, começa a ter atritos, né? O processo às vezes começa a ficar demorado por culpa de um, de outro, enfim. Quando passa da fase contratual ali, que a gente precisa negociar, então, pontos um pouco mais importantes, como data da entrega das chaves, né? O vendedor precisa começar a planejar a desocupação do imóvel. Se tem inquilino no imóvel, então pior ainda, né? Que aí tem que negociar com um terceiro componente que não tem nada a ver com a transação ali em si. Então, todo esse processo começa a ficar desgastante, a comunicação começa a ficar mais falha, ninguém sabe exatamente com quem está a bola, né? E aí, enfim, a experiência do cliente começa a ficar ruim a partir desse ponto, né? Esse é um dos problemas que o PipeMob se propõe a resolver, ou pelo menos ajudar a resolver, né? Obviamente que uma falha ou outra de comunicação sempre vai ter, e a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre como deixar cada vez melhor esse processo, sobre o que o corretor, o que o gerente pode fazer ali na etapa de formulário para deixar o processo dele mais rápido, ele estar com a minuta do contrato mais rapidamente na mão e poder passar para os clientes e mostrar a eficiência, mostrar que o trabalho dele é eficiente, né? E como que o jurídico também pode lidar com menos problemas em relação a essa etapa contratual. Tá? Então, vou entrar aqui um pouquinho na ferramenta aqui para falar. E aí, pessoal, fiquem à vontade aí para comentar, complementar no chat, tá? E aí depois no finalzinho a gente abre ali para vocês poderem falar um pouquinho. Então, assim, dentro do PipeMob aqui, o pontapé inicial ali, né? O pontapé inicial para a gente iniciar essa passada de bastão é o formulário, né? E para a gente chegar no formulário, existem duas formas aqui dentro do sistema, tá? Então, existe o formato mais comum, mais utilizado ali, que é indo direto lá no produto, dentro do estoque. Então, a gente tem o imóvel lá no estoque, certo? Viabilizado mediante integração lá junto do CRM. Pode ser que um ou outro não tenha, né? Eventualmente, o imóvel foi cadastrado recentemente, por algum motivo não veio da integração, não tem problema. A gente consegue localizar esse imóvel tanto pelo código aqui em cima, ou pelo endereço. O que eu mais utilizo aqui é a barra de pesquisa, eu gosto mais particularmente, mas alguns corretores, gerentes, ele preferem diretamente no produto, diretamente no... Não está saindo som? Vocês me ouvem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ou é mais particular da Camila aí? Ouve, né? Talvez seja o seu áudio aí, Camila. Então, e aí, eventualmente, não localizando esse produto, não localizando esse imóvel aqui no sistema, a gente pode importar esse imóvel, né, trazer esse imóvel lá do CRM, ou até mesmo criar o produto diretamente aqui dentro do estoque. Tá? Enfim, aí vai da política de cada imobiliária. De toda forma, eu vou fazer um processo aqui mais objetivo, né? Então eu vou direto lá na tela de vendas e vou gerar um novo negócio, uma nova negociação do zero, independente desse imóvel estar no meu estoque aqui ou não. Então, aqui na tela de vendas, a gente tem essa opção aqui de iniciar um novo negócio. E eu vou começar comercializar um imóvel aqui que não está no estoque. Mesmo ele estando no estoque, a gente depois colocando o código, dá para... o PipeMob faz esse vínculo e está tudo certo, tá? Então, vamos lá. Em relação ao formulário aqui, esse formulário que a gente abre aqui inicialmente, o PipeMob, ele tem dois padrões, dois formatos de formulário, tá, pessoal? Então, a gente tem um formulário que a gente chama de formulário padrão. Por que padrão? Ele é um formulário que deveria ser utilizado para a maioria das vendas, por isso padrão, que é o formulário que obriga o preenchimento de todas as informações, né? Então, eu já vou mostrar ali um pouquinho como identificar quais são as informações obrigatórias, mas o padrão, ele serve para isso, para as vendas comuns, para as vendas mais usuais da imobiliária. O simplificado, a gente recomenda a utilização dele para vendas que a imobiliária
tem menos responsabilidade, tá? Como, por exemplo, imóveis que estão sendo vendidos em parceria. Então, suponhamos que fechou um negócio em parceria com outra imobiliária e quem está o processo de contrato, o fluxo todo, né? É a imobiliária parceira e não a nossa imobiliária. Só que eu quero também ter esses dados, ter essa informação desse negócio que está seguindo lá na imobiliária parceira dentro da minha tela de vendas. Então, a gente utiliza o simplificado para isso. Outra utilização muito comum, né, e recomendada do formulário simplificado é para os imóveis que são vendidos na planta, né, imóveis novos, lançamentos, onde normalmente quem confecciona o contrato é a própria construtora, a própria incorporadora, né, e ela só disponibiliza o contrato assinado para a gente, para a imobiliária, né, e aí eu também quero ter esse controle na minha tela de vendas, eu também quero fazer lá o provisionamento da comissão, utilizar todo o ferramental do PipeMob, então eu cadastro esse imóvel, eu cadastro essa venda de forma simplificada no meu sistema. Quando eu falo simplificado, quer dizer que eu posso definir quais são os campos obrigatórios, né, dentro do meu formulário, para eu ter o mínimo de informação relevante para um controle posterior. Tá? E aí isso é uma decisão da imobiliária. Se a imobiliária quiser liberar todos os campos e ficar o que quiser livre, beleza, ela pode fazer, né? Isso é facilmente feito ali nas nossas configurações, tá? Então, mostrando um pouquinho do caminho aqui, é configurações, visão geral. E aí a gente tem aqui a configuração de transações, e aqui que é configurado esse formulário simplificado. Tá? Então, aqui que a gente define quais são os campos obrigatórios ou não para esse tipo de formulário. Certo? Então, ele está aí para isso, justamente esses dois cenários. Tá? Eu vou seguir aqui no preenchimento de um formulário padrão, que é o mais utilizado, é o mais relevante. Tá? A princípio, e normalmente esse é um pouco do atrito quando a gente implanta o PipeMob numa imobiliária nova, os corretores, os gerentes ali, o pessoal que seria o responsável por preencher esse formulário, vê isso como um processo muito burocrático. Eu preciso fazer a venda precisa acontecer rápido, eu preciso correr com isso, então não dá para ficar preenchendo todas essas informações, né? Mas na prática, o que acontece no dia a dia ali é que, por falta de informações, o processo passa a ser demorado. Então, justamente por isso que a gente seguiu uma linha aqui de um formulário padrão que obriga as informações, né? Justamente para que quando o gerente senta para fazer o preenchimento desses dados, ele já necessariamente precisa estar municiado dos documentos e informações do cliente, dos clientes dele e daquilo que ele negociou, para que isso, quando chegue lá no back-office, quando chegue no jurídico, já tem todos os dados na mão. Eu não vou devolver mais nenhuma pergunta. Talvez uma ou outra coisa pontual, mas a ideia é que o grosso, para que um contrato de compra e venda seja confeccionado, já está feito. Tá certo? E aí eu reduzo esse tempo entre preenchimento de formulário e confecção do contrato. Inclusive, a gente faz aqui de uma forma, né? O PipeMob se propõe a fazer de uma forma que, ao preencher esse formulário de forma completa, 80% a 90% do contrato de compra e venda dentro da nossa ferramenta de contratos, que é o CCD Conjurer, nasce pronto. Ou seja, em poucos minutos, entre o preenchimento do formulário e o contrato estar pronto, são poucos minutos. Eu diria aí que para preencher um formulário de forma tranquila, olhando os dados, o gerente, o corretor vai perder aí cerca de 7 a 10 minutos. Para o contrato estar pronto depois disso, 5 minutos. De 5 a 10 minutos. Obviamente que se for um contrato com algumas variáveis um pouco mais complexas, demora um pouquinho mais, né? Mas um contrato padrãozinho, compra e venda, à vista, financiamento, sem muita variável, sem muita surpresa, é um processo muito rápido. Legal? Então, justamente por isso que esse formulário padrão, obrigando as informações, existe. Porque eu quero já compilar numa sentada na frente do computador, né? Toda a informação possível ali, toda a informação necessária para que eu tenha um contrato de compra e venda pronto.
Legal? E aí, falando um pouquinho aqui do contrato, do nosso formulário, tá? Aqui, pessoal, a gente tem as abas, né? As abas onde tem as informações que são obrigatórias. Esse X vermelhinho aí do lado do imóvel pagamento, do lado dos vendedores, ele informa, ele indica que tem informações faltando para que o formulário esteja completo, né? E aqui embaixo, em cadastro do imóvel, valor da transação, forma de pagamento, são os campos dentro dessa aba, né? Que estão faltando preenchimento, tá certo? E aí a gente começa a fazer o preenchimento do formulário lá. Então, o que é obrigatório aqui no campo de identificação do imóvel? Basicamente o endereço, tá? Que você aplicando o CEP aqui, o PipeMob já preenche automaticamente o endereço, você coloca o número lá, tudo certinho. De certa forma, esse campo ele já fica completo, tá? Mas como estamos falando de boas práticas, né? Toda a informação que está sendo preenchida aqui nesse formulário, ela já reflete lá na nossa ferramenta de contrato, como eu mencionei. Então, quanto mais informação for colocada aqui, quanto mais informação o gerente se dispor a colocar aqui, menos coisa vai ser necessário preencher lá no CCV, tá? Lá no CCV Conjuror. Então, corretor, gerente, você já está com a matrícula do imóvel ali na mão? Já preenche aqui os dados mínimos da matrícula, já preenche pelo menos uma descrição mínima aqui do bem. Não vai demorar mais ou menos o seu processo, é uma coisa mais rápida, mais dinâmica, e vai exigir menos de quem está fazendo a confecção do contrato lá na frente. Então, eu vou colocar um CEP aqui qualquer para a gente ter como exemplo, né? Coloquei as informações, ele já preencheu aqui o endereço, né? Vou colocar aqui o número do imóvel, um número qualquer. Aqui embaixo ele está pedindo o código do imóvel, então se você tem integração com Vista, com Imovil, independente do CRM, cadastrando o código do imóvel nesse momento, a gente depois concilia, tá? E faz esse vínculo com o imóvel. Eventualmente esse imóvel veio na carga depois, não tem problema. Ah, não tem o código do imóvel agora? Não tem problema, depois você pode voltar no formulário e adicionar. E esse código interno alternativo aqui é que muitas imobiliárias justamente fazem um controle paralelo ali dos códigos, né? Para controle externo e por aí vai. Então, identificação do imóvel. Vou colocar aqui o número da matrícula. Cartório de registro. Vou colocar aqui 12º cartório de registro de imóveis. E um apartamento. Uma casa, né? Uma casa situada na rua, senador Godoy. 3 pontinhos aqui para a gente não precisar tomar muito tempo aqui. Avançando, valor e forma de pagamento. Então, aqui vai ter financiamento, não vai ter financiamento. Vou colocar uma compra e venda à vista aqui. Fechei o valor da venda ali em 700 mil. E aí aqui, ou eu preencho a comissão cheia, ou eu preencho o percentual. Então, se eu for na linha aqui de colocar 5%, ele faz a conta aqui automaticamente aqui para mim. Se não, eu apago a comissão aqui e preencho o valor cheio, e aí vai dar mais ou menos na mesma. A gente faz a conta ali para vocês. Então, e aqui montando a composição do preço. Então, aqui, pessoal, é um ponto de atenção que muitas vezes o pessoal esquece de preencher, mas isso é proposital. A gente verificou que durante várias vendas, na hora de reportar o valor, a forma de pagamento ali para o jurídico colocar, adicionar essa informação no contrato, às vezes a conta não batia, né? Então, às vezes, o valor total ali na soma não batia, e aí devolvia para o jurídico, aí eu, putz, realmente não bateu, então peraí, deixa eu renegociar, né? Então, a gente colocou uma espécie de trava aqui, justamente para o valor bater e não ter mais esse problema. Então, suponhamos aqui que vai ser 200 mil através de sinal. O que é esse detalhamento aqui do lado? Esse detalhamento é o texto que vai complementar esse valor lá no contrato. Que aí pode ser como vai ser a forma de pagamento, né? Se pode ser uma informação adicional de dias, né? Então, por exemplo, através de Pix, do jeitinho que está aqui, vai no contrato. Lógico que dá para alterar lá na frente, né? Mas 200 mil através de Pix em até um dia útil
a partir da assinatura do contrato de compra e venda. Um exemplo, tá? Precisa dar um checkzinho aqui, precisa dar um checkzinho nessa caixinha, e aí ele faz a conta aqui embaixo. E aí, vou preencher o restante do valor. Então, aqui vai ser parcela concomitante à escritura no valor de 500 mil, através de Pix, no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda. Beleza? Tudo certo. Preenchido o valor, preenchido tudo certinho. Esses campos que são amarelinhos são campos opcionais, então não há necessidade de preenchimento dele caso não tenha. Mas como eu falei, e vou repetir isso várias vezes, né? Quanto mais informação tiver no processo, melhor. Então, se você formalizou uma proposta que não foi pelo PipeMob, formalizou ali por WhatsApp, formalizou por e-mail, enfim, você pode adicionar o print aqui, colocar a informação aqui, e aí já fica registrado. Preenchidos todos os campos, deixa eu só colocar um código qualquer aqui, que o código é obrigatório, a gente tem as informações completas aqui, ficou verdinho, avança para os vendedores. Vendedores e compradores, é o mesmo tipo de cadastro, tá? Então, eu vou adicionar o vendedor. Caso você tenha tirado uma proposta pelo PipeMob, no nosso módulo de propostas, essas informações a gente já traz elas automaticamente. Então, já traz pelo menos ali o que foi imputado, né, o que foi colocado de dados ali quando na tirada da proposta, o PipeMob já traz. Senão, a gente precisa adicionar eles aqui. Então, cadastrar um novo vendedor. Esse vendedor é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Pessoa física. E aí a gente vai colocar os dados ali do vendedor. Eu vou colocar os dados. Beleza. O PipeMob ele faz uma validação de CPF. Então, o cruzamento dos dados aqui no sistema, ele é através do CPF. Então, se esse cliente já existe no PipeMob cadastrado, você não precisa recadastrar. Ele identifica aqui que esse cliente já existe e você pode associar ele a essa venda e tem o preenchimento automático aqui das informações. Então, ó, preenchi lá, ele já trouxe aqui as informações e já preencheu automaticamente. A validação do CPF, ela também é para se certificar de que esse CPF existe, é um CPF válido. Então, a gente também faz essa verificação para que o gerente, o corretor ali, não coloque qualquer CPF, tá? Ah, vou digitar qualquer coisa aqui. Não, a gente faz uma validação, esse CPF precisa existir, e isso também é bastante interessante, que muitas vezes tem erros de digitação, né? Então, colocou uma informaçãozinha errada ali no CPF, ele não vai deixar salvar até você arrumar e pegar o CPF correto. Então, tudo certo? Ó, ele já trouxe os meus dados, trouxe inclusive documentos aqui, né? Documentos que já estão vinculados a esse CPF, que é o meu no caso aqui. E, beleza. Já está cadastrado. Mídia de origem é opcional, então a imobiliária opta se ela configura isso como obrigatório ou não. Tá? Eu sempre, para mim, né, a meu ver, ao nosso ver aqui no PipeMob, faz muito mais sentido coletar esse dado de mídia de origem aqui nessa etapa do que lá no CRM, justamente porque aqui eu estou trabalhando uma compra e venda efetiva, né? Lá no CRM, a gente trabalha a mídia de origem daquele cliente, mas ainda em um momento de especulação, em um momento em que ele ainda está fazendo visitas e tudo mais. Então, se eu quero um dado preciso em relação a qual mídia de origem está sendo mais efetiva, eu até posso ter isso lá no CRM, no sentido de saber qual mídia de origem gera mais clientes. Mas aqui no PipeMob eu tenho qual mídia de origem é mais qualificada, pode-se dizer assim, né? Então, os clientes estão fechando, os clientes que vêm de qual plataforma, de qual origem, são os clientes que mais fecham comigo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Instagram. E aqui eu posso cadastrar quantos clientes, quantos vendedores forem ali de acordo com a matrícula, de acordo com o que foi negociado, tá? Uma outra questão importante aqui, pessoal, é essa abinha aqui que a gente traz ela agora
por padrão aqui dentro do formulário, que é a possibilidade de já nessa etapa, nesse momento da venda, ou seja, nesse momento em que eu estou preenchendo as informações da transação, eu já posso encaminhar para o cliente vendedor, ou para o cliente comprador, ou para os dois, informações da transação dele. Então, ele recebe um e-mail informando que ele participa agora de uma venda, né? E nesse e-mail ele vai receber aquele link de convite, né? Para que ele tenha o painel de visualização da transação dele. Então, para as imobiliárias que gostam de usar essa ferramenta, gostam de usar essa transparência, né, em relação à esteira da venda, já dá para encaminhar para o cliente já nesse momento, ele já passa a acompanhar ali o fluxo dele, né? Todo passo a passo do que está acontecendo na venda dele nesse momento. E agora a gente vai para os compradores. Então vamos preencher aqui os dados dos compradores. Uma outra coisa legal aqui do sistema, deixa eu ver se eu acho um CPF aqui, para a gente poder fazer esse preenchimento. Então, vamos lá. 388, 176, 628, 60. Legal. Vou colocar aqui os dados da minha esposa. Uma outra ferramenta legal aqui desse formulário é esse botãozinho aqui, ó, receber link. Então, quando preenche aqui a informação do CPF e o nome, e clica aqui em receber link, quem está preenchendo o formulário recebe um link lá no WhatsApp, tá? Recebe um linkzinho lá no WhatsApp, para encaminhar para esse cliente o acesso, que seria o mesmo acesso desse convite, né, do acompanhamento da venda, para que o cliente mesmo preencha os dados de qualificação dele. E aí você encaminha para o cliente lá no WhatsApp, né, ou copia o link e encaminha para ele, né, e aí o cliente vai receber aqui essa telinha, que é a telinha onde ele acompanha o processo de transação dele, e esse botãozinho clientes vem em amarelinho. E aí você vai instruir o cliente. Cliente, por gentileza, preencha os seus dados para mim. É só clicar nesse botãozinho amarelinho, selecionar seu nome e preencha esses dados para mim. E, se possível, já anexa aqui embaixo, no campo de baixo, os documentos de CNH, certidão de casamento, certidão de nascimento, os documentos do seu checklist. Tá? Já fica uma informação mais completa e o próprio cliente está imputando esses dados para você. Então, a gente vai colocar aqui. Vou colocar um dado aqui qualquer. Né? Vou colocar 11. Só para a gente ter esses dados prontos aqui. Beleza. Dados completados. Tudo certinho. É só fechar. E aqui, na telinha aqui de vocês, né? Onde vocês acompanham, já vem tudo preenchidinho aqui, tudo certinho. Então, etapa concluída. Cadastro da mídia de origem. Né? Vou colocar aqui que veio do site da imobiliária. E pronto. Encerrado. Então, imóvel e pagamento, vendedores, compradores, tudo preenchido direitinho. Suponhamos que eu não quero mandar o link para o cliente, mas eu já estou com os documentos desse cliente. E aqui vai mais uma dica interessante, tá? Se você já está com os documentos do cliente, e é importante já estar com os documentos do cliente, até porque você vai preencher essas informações, vai preencher toda essa qualificação, já anexa esses documentos aqui na pasta de documentos. Né? Então, arrasta o documento aqui, vou selecionar um documento qualquer aqui. Vou pegar aqui. Arrasta esses documentos, já classifica esses documentos, porque isso facilita muito a vida de quem está lá no back-office, né? Eu vou colocar aqui, ó, documentos pessoais dos vendedores. Tá? De que vendedor eu estou falando? Do Olavo. E aqui eu adicionei o
comprovante de residência. Essa visualização, ela vai refletir tanto para o seu próprio controle, quando você precisar identificar um documento aqui no sistema, como facilita muito a vida do jurídico, né? O corretor também tem acesso, desculpa, o cliente também tem acesso a esses documentos naquela tela de acompanhamento da venda. Então, o cliente, ele também, aqui em documentos, ele pode visualizar os documentos. Lógico que ele só visualiza os documentos que ele pode ver, né? Então, fica mais fácil localizar esse documento. Então, quanto melhor aqui, quanto mais precisa for a informação aqui, melhor. E você também tem as ferramentas aqui de mudar nome. Então, por exemplo, eu posso mudar o nome desse documento aqui para comprovante de nascimento. Né? Ou posso mudar o tipo aqui se eu abrir na pasta errada. Tá? E agora vamos para a aba de negociação. Essa aba de negociação, ela serve aqui tanto para preenchimento das informações que já vão para o contrato, como também para ser uma espécie de um guia, né, para o negociador. Então, a primeira vez que o negociador vai preencher essas informações aqui no Pipe, ele até pode parar e pensar, putz, eu não falei dessas coisas aqui com o meu cliente, preciso ir lá falar. Então, ele vai dar uma travadinha aqui na informação, né, no preenchimento do formulário, e vai lá falar com os clientes sobre esse ponto. Na segunda vez, ele já vai lembrar que precisa preencher essas informações, então ele já vai negociar isso com antecedência. Então, é um pouco dessa proposta aqui, né? E aí ele já senta com os dados mais precisos, né? Então, o que está incluso no preço? Suponhamos que ele negociou com o cliente lá, que vai ficar os eletrodomésticos, cooktop, lustre, aquecedor e ar-condicionado. Ocupação e entrega da posse. O imóvel está desocupado? O proprietário está residindo no imóvel ainda? Tem inquilino? E aí, no inquilino, a gente abre outra abinha aqui, né? Então, data de preferência. Ou seja, se tem inquilino e a gente está nessa etapa de fechamento, eu estou pressupondo que você já deu o direito de preferência. Ah, você não lembrou, não fez, não deu esse direito de preferência ainda, que é um documento, né, que precisa ser assinado lá pelo inquilino e tudo mais? Maravilha. A gente já deixa programado para que você receba esse modelo de direito de preferência no seu e-mail e possa providenciar a assinatura junto com o inquilino. Se já fez, grava para mim a data aqui, né? Então, já apresentei, já tenho isso assinado, está gravado. Quando que a posse será entregue ao comprador? Na assinatura do instrumento definitivo, escritura, o contrato de financiamento, assinatura do instrumento de compromisso, né? Que é o CCV, registro do instrumento definitivo junto ao cartório. Então, em que momento? Não vai ser em nenhum desses? Clica em outro momento e digita, né? Em que momento que isso vai acontecer. Nos planos que será 30 dias após a assinatura do contrato, da escritura de compra e venda. Beleza? Tem débitos no imóvel. Se há débitos, eu preciso saber aqui, né? Se o vendedor vai quitar, se a imobiliária vai usar o sinal entrada para quitar esses débitos, ou se o cliente comprador está ciente e vai ali adquirir o imóvel da mesma forma e depois ele assume essa responsabilidade. Se não tem débitos, não tem débitos e pronto. Se quiser, tem campo para observações adicionais, tá? Mesma coisa que imóvel pertence a algum condomínio. Se o imóvel pertence, a gente habilita a opção aqui da vaga de garagem. Então, imóvel pertencendo a algum condomínio aqui, vou colocar aqui só a título de informação, né? Condomínio Casa Alta, sei lá. E possui vaga de garagem. Não tem vaga e tal direito de uso está descrito na mesma matrícula, ou tem vaga, porém, tal matrícula tal matrícula é autônoma, né? Essa vaga de garagem possui uma matrícula própria. Então, não tem vaga, enfim. Vou colocar aqui que não tem vaga. Se tem alguma outra observação, algum outro detalhe que já foi visto, né? E por fim, aqui a parte de comissão. Então, quem vai pagar a comissão e quando? Aqui é a mesma lógica ali da entrega das chaves, né? Então, o vendedor normalmente paga e ele paga normalmente na escrituração, vai ser em outro momento, após o crédito no financiamento, tá? Estruturas de comissionados. Aqui é sempre um ponto de interrogação, né? Quem que preenche essa informação?
e aí vai no critério de cada imobiliária. Algumas imobiliárias têm as tabelas padrão, e aí o próprio gerente ali preenche, o próprio gerente faz a conta. Outras preferem deixar para que o jurídico, para que o back-office faça esse preenchimento depois. O que eu acho importante? Quem sabe os envolvidos na transação é o gerente e o corretor. Então, é o gerente e o corretor que sabe se tem parceiro, se quem que é o captador daquele imóvel. Normalmente são eles que sabem e têm essas informações. Então, preencha essas informações. Inclua as pessoas que fazem parte, que têm algum tipo de participação naquela venda. Quem vai fazer depois o rateio pode ser alguém interno da imobiliária. Se o gerente tem segurança para fazer isso, ele pode fazer, ou ele pode aplicar uma tabela. Mas o pré-requisito aqui, a meu ver, é ele informar pelo menos quem são os participantes. Então, vou colocar aqui que, por exemplo, tem o Antônio, tem um parceiro externo aqui, que é o Danilo. Caso o parceiro externo seja um usuário do PipeMob, eu posso incluí-lo aqui diretamente, sem necessariamente cadastrar ele como um parceiro externo. Tá? E, por fim, obviamente, a própria imobiliária, né? Então, incluir a agência. A agência já está aqui, então beleza. Adicionei ali os participantes, tá? E aí, para eu poder salvar e avançar, então eu vou falar aqui que o Antônio, ele é o agente que captou esse imóvel, e o Danilo é o agente que tem o comprador desse imóvel, tá? E a imobiliária é a imobiliária, não é a agência. Vou deixar o valor 100% para o PipeMob aqui, para a imobiliária, porque depois o meu time de back-office vai fazer esse rateio enfim, distribuir essa comissão. A bonificação é se tem algum tipo de bonificação, se tem algum tipo de valor que não vai entrar no contrato e eu preciso informar. Em que casos isso acontece? Síndico, zelador, né? Alguma indicação. Então, a gente tem algum tipo de programa de indicação. Né? Então, por exemplo, quem me indicar um imóvel, eu vou pagar R$100. Tá? Então, é o tipo de informação que eu preciso passar para a agência, mas é aquele valor que não entra no contrato necessariamente. Então, vou colocar aqui que precisa pagar R$500 decorrentes do programa de indicação. Beleza. Tudo preenchidinho. Tá? Tá faltando uma informação aqui. Vamos ver. Aham. Deixa eu colocar alguém aqui que já tem contas abertas. E aí, beleza. Tudo preenchidinho. Todas as informações preenchidas. Mais uma dica aqui em relação ao preenchimento. Essa venda envolve algum parceiro externo? Ou, por padrão, a imobiliária envolve algum tipo de parceiro em todas as vendas que ela participa? Em que casos? Em que exemplo? Qual que é um exemplo disso, né? Então, suponhamos que a imobiliária tem uma parceria com o cartório de notas. E todas as vendas dela, à vista ali, que envolvem o cartório de notas, ela já quer envolver o cartório de notas já desde o início do processo, para o cartório poder acompanhar o processo e poder atuar no momento em que ele precisa. A gente deixa disponível essa aba de parceiros, e aí, como boa prática, né, já envolva os parceiros que vão ter algum tipo de ação nessa venda, já nessa etapa. Né? Então, por exemplo, tem o corretor externo aqui, que é o Danilo, que ele já foi incluído automaticamente, porque eu incluí ele aqui no rateio, mas eu posso também incluir a imobiliária. Nós suponhamos que a imobiliária também vai participar aqui, ó. Então é a Casalar Imóveis. Tá? E eu quero também envolver o cartório, porque o cartório ele vai fazer a escritura para mim ali depois. Assim eu já trago todo mundo que precisa saber dessa venda e do passo a passo dessa venda nesse momento. Tá certo? É possível adicionar depois? É possível adicionar depois. Mas, de novo, quem sabe os parceiros, quem sabe quem precisa estar aqui no processo, em que cartório vai ser feita a escritura, quem é o assessor de crédito de financiamento, é o gerente. Então, já preenche toda essa informação. E aí, pessoal? Preenchi tudo. Tudo informado, documentos anexados, os parceiros estão envolvidos, né? Já coloquei todos os dados relevantes ali da venda. Acabou. O formulário é isso, tá?
Na medida que eu incluí os comissionados, o PipeMob já inclui eles aqui como participantes da venda, então todo mundo já fica sabendo que essa venda está em andamento, tá? E aí, o meu papel aqui, o meu papel um pouquinho mais burocrático enquanto gerente da venda, enquanto corretor, encerrou. Quando eu clico nesse botãozinho enviar, é nesse momento que eu cravo essa passada de bastão. Então, é nesse momento que eu estou passando para o jurídico, passando para o back-office, e fiz uma venda, entreguei todas as informações relevantes. Pessoal, a bola agora está com vocês. Tá? E aí eu falo, a bola está com vocês, no sentido de quem agora é o dono do processo. Não quer dizer que agora eu não tenha mais funções ou tarefas. Tanto é que pode ser que dentro da minha esteira, dentro da esteira do back-office ali, tenham tarefas que vão ser imputadas a mim ainda assim. Então, por exemplo, hoje aqui dentro da nossa esteira padrão, essas primeiras etapas aqui de documentos das partes e documentos do imóvel são tarefas direcionadas para o próprio gerente, para o próprio corretor. Então, de repente, ficou faltando um documento, eu vou anexar ele depois, sem problemas. Na hora que isso aqui for ativado, vai disparar lá uma tarefa e depois você anexa esse documento. Então, é isso. Esse é um pouco do que eu queria passar para vocês em relação ao formulário, tá? O porquê que ele é importante, por que às vezes é importante perder um pouquinho de mais tempo nele, porque é ele que dá o tom de quão rápido vai ser a devolutiva do jurídico depois. Tá certo? Então é isso, pessoal. Agora vamos abrir aqui algumas das dúvidas e comentários de vocês. Legal, Bianca, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão do Conjurer, mas a gente pode... Se você quiser ali depois, Bianca, por gentileza, abre um chamadinho aqui pra gente aqui no chat, no balãozinho aqui, e aí o pessoal vai te atender ali para entender um pouco mais dessa dor, tá? Se precisar fazer uma personalização devido à negociação, como devo proceder? A gente não personaliza esse formulário, tá? Ele vai sofrer algumas alterações nos próximos dias, em relação a alguns dados que a gente entendeu que são relevantes para a imobiliária ali, por feedback de vocês, tá, pessoal? Tudo que a gente altera aqui no sistema não é da nossa cabeça, não é só com base na nossa experiência. A gente tem ali todo um controle sobre as melhorias que são sugeridas por vocês, e na medida que a gente identifica aquelas que são mais recorrentes e aquelas que fazem sentido para todo mundo, a gente faz esse trabalho de melhorar, de trazer aqui para dentro, tá? Então, por exemplo, algumas coisas que vão entrar no formulário aí já para vocês saberem. Data prevista de pagamento da comissão, né? E não só aquele momento da comissão, mas uma data, justamente porque aqui a gente quer trazer esse cenário de previsibilidade, né? Então, o que eu tenho de receita a receber, tá? Então, tem algumas coisinhas aí que a gente vai adicionar, mas a gente não pode personalizar tanto esse formulário, porque, como eu mencionei, esse formulário está intrinsecamente configurado na nossa ferramenta de contratos, que é o CCV Conjura. Então, se vocês repararem, ó, exatamente os mesmos campos que são preenchidos lá no formulário, eles refletem aqui no CCV, que é a ferramenta de contrato. Por isso que tudo que está sendo preenchido lá, o PipeMob já traz aqui automaticamente. Tá? E lógico que vocês conseguem alterar aqui, né? Vocês conseguem alterar por aqui também. E aqui ele também reflete a alteração lá no formulário, né? Mas os campos que existem lá são os campos que eu quero trazer alguma informação para o contrato. Se eu abro muitos campos que podem ou não refletir no formulário, desculpa, no contrato, acaba que o contrato fica desassociado e eu não tenho tanta velocidade no preenchimento. Então, se tem campos ou informações que você gostaria que fossem preenchidas no formulário, muito provavelmente esses campos já estão contemplados como variáveis aqui no contrato de compra e venda aqui do PipeMob. E aí você pode trabalhar esses dados aqui depois. Mas, enfim, qualquer que seja a sua ideia aí, manda para a gente, o caminho é o mesmo aqui no chat, tá? Então manda uma sugestão para a gente aqui que a gente super avalia aí para vocês, tá bom? Bom, Ed, você está se referindo aqui ao link do convite, né? Do convite ali para o cliente, né? Show. Esse link ele não expira, tá? Ele fica lá sempre, eternamente, a menos que você mude esse link.
aonde que você atualiza esse link para o cliente? Então, depois que a venda começou, a gente tem esse botãozinho de convidar aqui, né? E aí esse link, que é o mesmo link que a gente encaminha lá para o cliente, o PipeMob gera e encaminha lá por e-mail, ou você consegue encaminhar por aqui. Se porventura você, putz, mandei o link para a pessoa errada, ou o cliente está me questionando muito, eu quero tirar esse link dele, sei lá, por qualquer motivo você quer cancelar o link, é só você clicar nesse botãozinho aqui de atualização. Que aí você troca a senha e ele não consegue mais acessar aquele link anterior. Tá? Então ele não tem um prazo de expiração. Você que define por quanto tempo ele fica com esse link. Legal? Pessoal, vou abrir aqui o chat aqui para vocês, né? Abrir os microfones. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, mandem bala. Tá aberto aí, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Não? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eventualmente, vindo uma dúvida posterior aí, vindo algum questionamento, o caminho novamente aqui é o nosso chat, tá? Pode mandar aqui pra gente, isso vai cair aqui para mim. Então, fiquem à vontade aí para mandar. Quem tiver meu contato aí também, fiquem à vontade, tá? E é um pouco disso. Bora melhorar um pouco mais aí o nível de informação que é passado para o jurídico. Isso vai ser muito importante aí para o processo ser mais rápido dentro da sua agência e até para a sua negociação ali. Tá bom? Inclusive, se você é uma pessoa que se atém a esses dados, tem essas informações na mão, costuma já mandar o máximo de informação possível, cobra também lá do seu back-office mais celeridade em relação à devolução da minuta, né? Usa a ferramenta do CCV Conjura, usa as ferramentas do PipeMob, porque elas são aqui projetadas e pensadas para esse processo ser mais rápido e com menos erro humano, né? Menos erro de informação ali. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Em breve a gente manda ali por e-mail e também vários outros comunicados em relação aos próximos webinars, em relação aos próximos temas que a gente vai abordar. Sugiram temas para a gente também, tá? Fiquem à vontade para sugerir, manda ali no chat, manda para a gente. É muito importante essa interação para a gente saber aonde que a gente pode melhorar as dores, tá? A ideia desses webinars também é que vocês possam mandar esses conteúdos para os corretores novos, para os gerentes novos que estão se associando aí na imobiliária, mostrar para eles as boas práticas, tá? Então, é um pouco dos conteúdos que a gente vem alimentando, né, e enriquecendo aí para vocês. Vocês encontram todos esses conteúdos aqui nessa interrogaçãozinha que fica aqui em cima no topo da tela. Tem aqui a nossa central de conhecimento e lá já tem bastante conteúdo para vocês estudarem um pouquinho mais do PipeMob. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. E é isso, pessoal. Valeu!